A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi Cristo para minha vida. Eu escolhi entregar a minha vida ao autor da vida. Eu escolhi entregar a minha vida a Jesus. E hoje eu faço um convite para você. Vem fazer parte dessa família grande e maravilhosa, da família de Deus. A palavra que eu quero ler para a tua vida está no Evangelho, descrito por Marcos, no capítulo 3, versículo 31, que diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus disse: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós estamos vindo aí da sequência dessa viagem missionária com o Senhor Jesus pelo Evangelho de Marcos. E antes, um pouco, na mensagem anterior, nós tínhamos lido que a família de Jesus tinha ido buscar ele porque ele estava ministrando numa casa. E eles, os irmãos e a mãe de Jesus, pensavam que ele estava louco, ele estava fora de si, pelas coisas que estavam acontecendo. Afinal, era tudo novidade. Um jovem reunindo multidões vindo até o jovem Jesus. E Jesus fazendo ali a sua missão, e o povo tudo doido, confundido e achando que o doido era ele. E aí, nessa hora, a mãe de Jesus e os irmãos manda alguém ir lá e chamar Jesus. Olha, vai lá, chama ele lá. E aí tem um monte de gente assentada ao redor dele, e ele olha atentamente para cada um e faz uma pergunta e diz: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí o próprio Jesus dá a resposta e diz: Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se você for em qualquer lugar, independente do lugar, e você perguntar: Ei, você ama a Deus? A pessoa vai dizer: Amo. E o que é que você acha de Deus? Deus é Pai. Então as pessoas têm Deus por Pai e dizem que amam a Deus, mesmo vivendo uma vida que não agrada a Deus, mesmo fazendo uma vontade contrária à vontade de Deus. Elas dizem que amam a Deus e também dizem que Deus é Pai. E a palavra de Deus diz que quem faz a vontade de Deus, esse é que ama a Deus. E aquele que reconhece Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, esse se torna filho de Deus por adoção por meio de Cristo. E Jesus agora estava dizendo: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é crer naquele que Ele enviou. E ali tinha ao redor
um monte de gente ouvindo a palavra de Deus, querendo Jesus, enquanto os da própria casa estavam querendo tirar ele de lá. Enquanto os da própria família queriam tirar Jesus de lá, Jesus dá um ensinamento com a sua vida e diz: olha, para se tornar parte da família de Deus, precisa fazer a vontade de Deus. Não é somente você dizer que quer, é você fazer e mostrar que você quer. A mãe de Jesus e os irmãos chegaram lá para levar ele, arrancar ele de lá. Porque eles pensavam que Jesus estava fora de si. E ele disse para sua mãe, e ele diz que sua mãe e seus irmãos são aqueles que entendem e que querem fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer para pertencer ao reino de Deus é uma coisa tão simples que às vezes a gente dificulta. A gente quer prestar um culto a Deus com sacrifícios, a gente quer prestar um culto a Deus de várias outras formas, mas não acredita na pessoa de Jesus como realmente Ele é, como um Senhor e Salvador. Não dá atenção à obra de Deus, porque a obra de Deus é Cristo, é a obra revelada de Deus, Jesus. E a gente fica buscando coisas para poder viver preso às nossas vontades, para viver preso ao nosso querer, e não entrega a vida de verdade a Jesus, e não deixa Ele ser o condutor da nossa casa, da nossa vida. E o que Deus quer de mim e de você é que a gente faça a vontade dEle, para que a gente pertença a essa família grandiosa, a essa família de Deus. Jesus estava dando um ensinamento muito grande aqui, dizendo que quem faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. Não é somente você cumprir aquilo que você leu ou que alguém ensinou e disse para você que é o certo, ou que você aprendeu que é o correto. Não é somente você ir numa igreja, congregar, você dar o seu dízimo, você precisa fazer a vontade de Deus durante todo o seu dia, durante toda a sua caminhada, porque você já faz parte dessa família de Deus. Você precisa viver prestando um culto a Deus em tudo aquilo que você faz, seja nas suas dívidas, nas suas contas, com as suas finanças, no seu comércio, com a sua família. Independente da situação que você enfrenta, do que você passa, você precisa fazer a vontade de Deus para que você faça parte da família de Deus. A palavra de Deus diz que quem pratica a justiça, esse procede de Deus, é filho de Deus. E aquele que não faz isso, ele é filho do diabo. Ele é desobediente, ele anda pela carne. Fazer a vontade de Deus é hoje, quando você for resolver essa questão aí no seu casamento. Fazer a vontade de Deus é hoje, quando você tiver que pagar as suas dívidas. Fazer a vontade de Deus é quando você for fechar esse negócio. Em tudo você buscar o reino, em tudo você buscar a vontade dele. Em tudo você querer fazer a vontade dele. Porque fazer a vontade de Deus é estar na presença de Deus, como aquelas pessoas estavam ali ao redor de Jesus. Eles estavam ao redor de Jesus, na presença do próprio Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. É andar na presença do próprio Deus 24 horas do seu dia. Vai para o banheiro, está com Deus. Está sozinho no celular, no quarto, está com Deus. Independente de onde você esteja, faça a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você pertence a essa família grandiosa, a família de Deus.
Independente, da família estar lá dizendo que Jesus era louco, que Jesus estava fora de si, querendo pegar Jesus e levar para casa, Jesus continuou no lugar, continuou fazendo o quê? A vontade de Deus. Jesus pregava com palavras, mas a vida dele mostrava o que ele estava pronunciando. A vida de Jesus falava por si só. E é isso que eu e você precisa aprender para poder praticar. Pode ser que na prática a gente vai errando até passar de nível. Mas se não começa a praticar, então vai ficar sempre no mesmo lugar. Não importa se você era assim até hoje. Agora muda. De hoje para frente é outra coisa. Mas de ontem eu acordei e tu era assim. Agora tu já é assim? Agora eu sou assim. Agora eu não concordo mais com isso. Agora eu já não faço mais isso. Agora eu faço a vontade de Deus. Agora eu vou andar pelo caminho de Deus. Vou fazer a vontade de Deus. Porque eu quero fazer parte da família de Deus. E nisso nós vamos contagiando pessoas, vamos alcançando pessoas com o nosso comportamento, com a nossa vida, com a nossa mudança e transformação de vida. As pessoas vão vendo e vão querendo saber o que é que houve. E quando elas se aproximarem, nós vamos dizer: eu entendi que quem faz a vontade de Deus pertence à família de Deus. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus falou. Quem se submete à palavra de Deus, quem vai lá e faz aquilo que a palavra de Deus diz, esse pertence à família de Deus. Então, o que é que a palavra de Deus pede para você fazer que você ainda não tem feito? Talvez seja ir lá pagar aquela conta antiga que você tem. Talvez seja ir lá colocar um peso justo naquela balança. Talvez seja você conversar com essa pessoa e dizer: olha, eu vou parcelar essa dívida e vou te pagar assim. Talvez o que a palavra de Deus tenha falado ao teu coração esses dias seja para que você se arrependa de tudo isso de errado que você está fazendo. E você faz vista grossa e acha que não é com você. E está continuando a viver uma vida de pecado, encobrindo das pessoas, mas descoberto aos olhos de Deus. Então faça o que a palavra de Deus pede para você fazer, para que você faça parte da família de Deus. Talvez a palavra de Deus tenha falado ao seu coração que você precisa urgentemente se esvaziar de tudo isso que você acha que é. E deixar Jesus aparecer através da sua vida. Deixar Jesus brilhar através de você. Talvez a palavra de Deus tenha falado com você que você precisa perdoar as pessoas que te feriu. Entender que aquilo que aconteceu era um combustível que Deus estava colocando em você. Era um fertilizante que Deus estava colocando para que o amor fosse produzido, o amor fosse gerado dentro de você. E agora é que você entendeu. Então, cumpra isso que a palavra de Deus diz, que ela pede para você fazer, para que você também faça parte dessa família grandiosa, dessa família de Deus, porque Jesus disse: aqueles que fazem a vontade de Deus é que são os da minha família. Porque a família de Jesus naquele momento estava querendo ir contra a vontade de Deus, queriam impedir ele de pregar a palavra de Deus. E quem faz a vontade de Deus é que pertence a Deus. Jesus com a vida demonstra que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque talvez se fosse eu ou você tivesse caído na pressão dos irmãos e da mãe e tivesse saído envergonhado daquele lugar, porque nem os de casa estavam crendo. Quanto mais você ministrando para um monte de gente, as pessoas lá fora dizendo: ele está doido,
Ele está fora de si, nós vamos levar ele para casa. Vai lá chamar ele. E Jesus disse: vocês estão tudo enganados. Meus irmãos e minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Ele estava dizendo em outras palavras assim: quem faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. Então não é aquela pessoa que diz: ah, eu amo a Deus, ai, Deus é meu pai, ai, eu... Não. Você vai observar pela vida dela se ela pertence a Deus ou não. Se ela faz parte da família de Deus ou não. Não é pelo tanto de Bíblia que ela conhece, não é pelo tanto de seguidor que ela tem nas redes sociais, não é pelo tanto de postagem que ela faz, não é pelo que ela fala. É pelo que ela vive, o que fala. Porque quem faz a vontade de Deus pertence a Deus. Esse vai ser revelado e vai ser conhecido. Porque muitas pessoas dizem que conhecem Deus, que amam a Deus. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que você vá, que se você pergunta, a pessoa diz que ama Deus e Deus é Pai. E vive errando, vive pecando. Sai da congregação, vai para o motel. Sai da congregação, vai usar droga. Sai da congregação, já está metendo a peia na mulher. Brigando com os filhos. Eu não estou falando de uma pessoa distante não, meu irmão. Eu estou falando de mim, que por muito tempo e muitos anos vivi desse jeito. Até que a graça de Deus alcançou, o favor de Deus alcançou, e Ele foi abrindo o coração, e eu fui deixando Ele entrar em lugares que eu não permitia. E tem sido assim a nossa caminhada. E Deus tem feito grandes coisas. Porque todos os dias eu reconheço alguma coisinha, porque o Espírito Santo sempre está ali dizendo: ó, ainda tem isso aqui, vamos lá nessa área aqui, tu não deixou eu acessar, deixa eu entrar aí. E a gente vai lá, mudando e se arrependendo dos nossos pecados diariamente. Porque graças a Deus, o Espírito Santo dele vai mostrando pra gente a sujeira escondida debaixo do tapete, aquilo que a gente esconde das pessoas. Mas o Espírito Santo faz questão de mostrar, não para envergonhar, mas para dizer: olha, conserta isso agora. Então é isso. Essa é a palavra de Deus. Jesus disse que quem faz a vontade de Deus pertence à família dele. Quem faz a vontade de Deus, esse é os seus irmãos. São as suas irmãs, é a sua mãe, é tudo irmão, é tudo da mesma família. Porque pertence ao mesmo Pai. Porque filho obedece ao Pai. Então hoje se mostre um filho obediente a Deus. Se mostre uma pessoa que deseja ter Deus permanentemente e que quer fazer parte dessa família. E seja lá o que for que a palavra de Deus vem pedindo a você para fazer hoje, faça, porque quem faz a vontade de Deus é que faz parte da família dele. Entenda que é a vontade de Deus, não é a sua vontade. Aquelas pessoas queriam levar Jesus por vontade deles. Jesus disse: não, quem faz a vontade de Deus é que são os meus irmãos. Faça a vontade de Deus hoje. Faça aquilo que a palavra de Deus pede para você fazer hoje. Seja exatamente quem Deus chamou você ser, porque pode. Você pode mudar, você não precisa ser essa pessoa rancorosa pro resto da sua vida, não. Você não precisa fingir que é forte, gritar, falar alto. Você não precisa disso, não. Deixa isso sair também. E faça a vontade de Deus, e deixa Deus entrar no teu coração, e deixa Deus mudar a tua vida, deixa Deus transformar a tua história, porque ainda dá tempo.
Ainda dá tempo de você mostrar para uma multidão inteira que fazer a vontade de Deus é melhor do que fazer as suas próprias vontades. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida hoje. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu faço um convite a você. Entrega a tua vida para Cristo, entrega a tua vida para Deus. Deixa Ele entrar no teu coração e reinar sobre você. Confessa os teus pecados para Ele. Abre o teu coração e reconhece Ele como o Senhor e Salvador da tua vida. Vem fazer parte dessa família maravilhosa. Vem fazer parte dessa família de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.